Evangelho relatado por Mateus, capítulo 25. Eu vou ler aqui do versículo 14 ao 18. Por favor, acompanhem comigo. Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 18. Atenção a estes detalhes. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Sobe aqui, Ronde, para você poder acompanhar daqui, você vai sentir melhor. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2 talentos. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Continuando. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos a ajustar contas com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo, na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom servo, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo, na alegria do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado escondi o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Palavra forte, né? Bem, o que aprendemos neste texto? Aprendemos que cada pessoa, cada ser humano, recebeu o talento natural, comum é natural, para dobrar tudo o que tem, pelo menos uma vez na vida. Cada pessoa que ouve esta palavra, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que nasceu neste planeta, obviamente, recebeu de Deus o talento de dobrar tudo o que tem. O que recebeu 5 talentos, devolveu quantos? Quantos, minha gente? E esse talento aqui é uma medida financeira, tá? Isso aqui não é talento ou habilidade, é uma medida financeira, posses. O que recebeu 5, devolveu 10. 10 é o dobro de 5. Quem recebeu 2, devolveu quantos? 4. 4 é o dobro de 2. O que recebera 1, deveria fazer o quê? Devolver 2. Dobrar.
para 2. Mas ele teve medo e enterrou aquele talento, aquele dinheiro. Em outras palavras, cada pessoa tem a habilidade natural, uns para dobrar 5, outros para dobrar 2, outros para dobrar 1, mas cada pessoa tem a habilidade natural de dobrar tudo o que tem. Você tem a habilidade natural de dobrar o que você já tem na vida, independente da idade que você tenha hoje. Se você tem uma casa, Deus te deu a habilidade para ter 2. E se você já tem 2, você pode ter 4. E se você ganha A, você tem a habilidade natural para ganhar A mais A, ou X mais X. E quem te deu essa habilidade foi Deus. Não é uma questão de milagre, é uma questão de discernimento e entendimento. Quantos aqui creem que Deus vai falar conosco hoje? Então eu me arrisco a dizer, sem medo de errar, que até o menor pode dobrar. Levante as mãos aos céus e diga: até o menor, Deus deu a capacidade para dobrar. Aplauda ao Senhor e pode se assentar. Este texto que eu acabei de ler prova exatamente o que eu estou te dizendo. O que ganhou 5 dobrou para 10. Abaixa um pouco, Ronde. O que ganhou 2 dobrou para 4. O que ganhou 1 naturalmente deveria dobrar para 2. Por quê? Porque é uma habilidade natural, não é uma questão de milagre, é uma questão de visão. É uma questão de acreditar que você pode dobrar, e aí trabalhar para isso e pedir a Deus sabedoria para pôr em prática esta habilidade já existente dentro de você. Não é uma coisa que Deus vai te dar, você já nasceu com isso. Levante a mão para o céu e diga: eu já nasci com a capacidade para dobrar, está dentro em mim. Vamos aplaudir ao Senhor. A consciência de que você tem algo te fará obter aquilo que está dentro de você. Bem, eu vou usar como base do que eu estou falando, e aqui eu quero pegar a questão de habilidade, não de finanças, para vocês terem uma ideia como Deus pode fazer uma pessoa, naquilo que ela já é especialista, melhorar muito mais, como Ele pode pegar uma pessoa que nunca trabalhou numa área A ou B, e capacitá-la, ou fazer aquele talento que já está dentro dela aflorar. Bem, vamos pegar como exemplo um homem rude, que não tinha tanto conhecimento, não era analfabeto, mas era semi-analfabeto, mesmo porque ele escolheu ser um pescador. E para ser um pescador ele não precisava de tantas habilidades culturais, ele precisava conhecer o mar e saber o dia que dava peixe e que não dava. É claro que ele tinha conhecimento, é claro que ele conhecia alguma coisa, mas não era um expert. Ele não era um doutor, por exemplo. Ele não foi criado aos pés de Gamaliel. De quem eu estou falando? De Pedro. Só que um dia Jesus falou isso para ele. Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19. Olha a proposta que Jesus está fazendo para ele. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar. Qual era a profissão deles? Porque eram pescadores. Continuando. Aí Jesus faz uma proposta para eles. Disse-lhes Jesus: vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. A palavra é romântica, é bonita, mas na prática não tem nada de romântico. É como se você dissesse para um arquiteto: arquiteto, a partir de hoje você vai ser eletricista. Ou se você dissesse a um mecânico: mecânico, a partir de hoje você vai ser arquiteto. São duas coisas diferentes. Ah, pastor, mas ele vai continuar sendo pescador. Na prática, ele vai deixar de ser um homem do mar para se tornar um comunicador, um negociador de almas. É como pegar uma pessoa que não tem a menor habilidade em comunicação, não tem uma boa dicção, não sabe se comunicar em público, e dizer para ela: a partir de hoje você vai ser um comunicador, um palestrante. Se você abrir o capô de um carro e me disser assim: onde é que está o defeito? Eu não vou saber responder para você. Agora, se você pegar um microfone e puser na minha mão e mandar dar uma palestra para um estádio com 100 mil pessoas, no dito popular, eu vou deitar e rolar, porque é uma coisa que eu faço naturalmente, é uma habilidade que eu tenho. Quantos estão compreendendo? Só que Pedro, ele é pescador, e Jesus diz: a partir de hoje você vai se tornar um comunicador, você vai convencer pessoas que eu sou o Salvador. Era uma habilidade que Pedro tinha e não sabia. Coloque a mão sobre o local do coração e diga: meu Deus. Diga: meu Deus, revele as habilidades que eu tenho e ainda não sei. Ele vai te mostrar coisas que você sabe e ainda não sabe que sabe. Que legal, né? Bom, Jesus está propondo a Pedro uma mudança total de profissão. E durante 3 anos e meio, Pedro vai ser treinado para esta nova profissão. E durante estes 3 anos e meio, é verdade, Pedro vai aprender muito, mas ele vai dar tanta mancada, ele vai pisar na bola de uma forma tão terrível, até que ele é cheio do Espírito Santo e a sua habilidade se torna notória a todos. Mas antes, quero te mostrar aqui alguns erros de Pedro. O primeiro: quando Jesus na madrugada estava vindo sobre as águas, todos que estavam dentro do barco ficaram desesperados com medo. Aí Jesus diz: ei, não temas, sou eu. Quantos estavam no barco? Vários discípulos. Eu não sei quantos, mas tinham vários discípulos ali. Provavelmente não os 12, mas vários discípulos estavam ali. Dos discípulos, qual foi o único que abriu a boca para dizer: ah, é mesmo? Se é tu, manda-me ir ter contigo, mas que seja sobre as águas. Pedro. O que nós estamos percebendo aqui? A ação, a habilidade de convencer e de comunicar e de líder está aparecendo. Jesus disse: então vem. Então vem. Pedro vai mostrar uma coisa que ele também não sabia que tinha: coragem. Pastor, mas o Pedro não afundou? Afundou, mas ele teve que ter coragem, não teve? Para andar pelo menos alguns metros. Cara, é física. Se você entrar na água, seu corpo é mais pesado que a água, você vai afundar. Não tem lógica. Mas Pedro, ele começa a andar sobre as águas. Ele está mostrando uma habilidade que ele não tinha: coragem. E agora ele vai mostrar um defeito que ele tinha e também não sabia. Porque Pedro era aquele cara turrão, né?
aquele cara do mar, de entrar no mar, enfrentar sereia, enfrentar boto, enfrentar tubarão, enfrentar leão marinho. Vocês estão dormindo, né? Tem sereia lá no mar da Galileia. Ei, pessoal. Então tá. Mas Pedro é aquele cara turrão, né, meu? Ele não tinha medo de nada. De repente, ele começa a sentir o vento forte, a água batendo no seu rosto, e ele vai para o fundo. Ele teve medo. Primeira mancadinha dele. Ele andou sobre as águas e logo depois teve medo e afundou. Foi para Pedro que Jesus disse: "O homem de..." Completem. "O homem de pouca fé." Vai pôr um café para mim lá, vai. O homem de pouca fé. O homem de pouca fé. Bem, algum tempo depois deste episódio, isso aqui tem por volta de uns 3 anos que Pedro está andando com Jesus. Jesus reúne os discípulos e faz o seguinte discurso. Mateus, aliás, é isso mesmo, Mateus 16, versículo 21. Olha o discurso que Jesus fez. E olha a mancada que Pedro fez, porque ele falava na hora errada. Vejam, desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Olhem para mim aqui, por favor. Não foi esse o discurso que Jesus fez a vida inteira? Só que está chegando a hora. Aí Jesus reúne os discípulos e ele disse assim: está chegando a hora de eu ir a Jerusalém, e em Jerusalém vão me prender, vão me açoitar, vão me julgar, vão me condenar, vão me crucificar, mas não fiquem preocupados, porque eu ficarei morto 3 dias e ressuscitarei. Quer dizer, o que Jesus avisou a vida inteira, está chegando a hora. Mas Pedro, quando ouviu mais uma vez isso, ele toma a frente de Jesus e começa a discutir com o Senhor. Aliás, discutir é pouco. Veja o versículo 22. Olha o que Pedro vai fazer aqui, ó. Escuta aí. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerás isso. Olha o que Pedro fez. Pedro chama Jesus, volta a câmera para mim, por favor. Jesus está aqui conversando com os discípulos, né? Aí quando Jesus diz que vai acontecer isso, Pedro diz: vem cá, preciso falar com você, vem cá. Que história é essa? Para de falar isso. De jeito nenhum o senhor vai morrer. Que coisa, eu não vou deixar. Estou te repreendendo, viu, Jesus? Não é isso que diz o texto? Volta lá, versículo 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Imaginou a cena? Um comedor de feijão repreendendo a Jesus. Aí surgiu aquela frase violenta que Jesus disse a Pedro, versículo 23. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Foi a Pedro que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pastor, Pedro estava endemoniado? Não, mas foi influenciado pelo tinhoso. Então observamos aqui que Pedro andou sobre as águas e afundou, mostrou coragem e medo. Aqui no segundo item, ele falava fora da hora. E terceiro, eles estão no Getsemane. Jesus passa a noite inteira orando,
e diz para Pedro, Tiago e João que eles deveriam orar também. Foi lá no Getsemane que Jesus disse a Pedro: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas completem, a carne é fraca. O que Jesus estava falando para Pedro não era algo que ia acontecer dali a 2, 3, 4, 5, 10 dias. Ele estava falando que a carne era fraca porque dali a algumas horas a carne de Pedro seria tentada. Bom, o dia está quase amanhecendo. Chega Judas, o traidor, e chega também os soldados, e entre eles o servo do sumo sacerdote, um homem chamado Malco. Quando Malco estendeu a mão para tocar em Jesus, quem está aqui atrás da moita observando? Pedro. E Pedro andava armado. Pedro estava com a espada na mão. Pedro por trás, ó. Vem cá, Pedro, vem cá. Mas eu vou acertar. O Pedro não tinha uma boa. Cadê meu cajado? Sua sorte que não é uma espada. O Pedro está bem escondidinho, né? Ele está bem escondidinho. Quando o menino, como é o nome do menino mesmo? O Malco, ele vai tocar em Jesus. Pedro está mirando aqui, ó. Ele quer aqui, ó. Vira para cá, soldado. O servo do sumo sacerdote. Ele quer arrancar o pescoço. Não se mexe não, viu? Não fica com medo não. Aí, abre a cena aqui para mostrar como matar ele. Aí, mas Pedro, ele ia bater aqui assim no pescoço. Vira um pouquinho para ficar mais fácil. Aqui no pescoço. Rapaz, sua orelha é muito pequena, não dá para cortar não, hein? Só que, ao invés de acertar o pescoço, ele acertou a orelha. Ficou com medo, hein, negão? E cortou a orelha. Aí surgiu aquela frase que é de Jesus Cristo, extremamente famosa. Você já deve ter ouvido a frase, está lá em Mateus capítulo 26, versículo 52. Olha a frase, Mateus 26, 52. Então Jesus disse-lhe: Ei, psiu, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. O dito popular é: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que usa a espada, pela espada será ferido. Foi para quem que Jesus falou isso? Para Pedro. E para piorar, e essa é a última mancada que eu vou pegar de Pedro, ele vai negar a Jesus 3 vezes. Essa aí eu quero ler. João 18, vou ler do versículo 25 ao 27. Escutem. E Simão, Pedro, tem que colocar sempre o relógio para mim aqui, viu, Ronde? Aqui, está desligado, tudo desligado aqui embaixo. Agora voltou. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se, e disseram-lhe: pois não és também tu um dos seus discípulos? E o que Pedro fez? Ele negou, dizendo: não sou. Ele estava ali na fogueira, esquentando as mãos, né? Não sou. Versículo 26. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: ei, foi você que cortou a orelha do meu parente, não foi? Eu estava lá, eu vi, tá? Eu vi, foi você que cortou a orelha do Malco. Volta aí o versículo para mim, por favor. Tem que colocar nessa aqui também para mim, ó. Disse: não te vi eu no horto com ele? Versículo 27.
E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Quer dizer, o cara afundou na fé, negou a Jesus, cortou a orelha do soldado, falava na hora errada. Como ele poderia ser um comunicador para convencer milhares de pessoas? Bem, Jesus morre, ressuscita, e no dia de Pentecostes o Espírito Santo vem sobre todos, inclusive sobre Pedro. E aí aquela habilidade aparece. Primeira pregação de Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Primeira pregação de Pedro. Eu vou ler o 40 primeiro. Vamos ler o 40? Versículo 40. E com muitas outras palavras, isto Pedro testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E com esta pregação foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quantos? Caramba! A primeira pregação do cara, ele ganha 3.000 almas. Na primeira pregação. Segunda pregação de Pedro, Atos 4:4. Atos capítulo 4, versículo 4. Na segunda pregação, olha isso. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e creram, chegou o número destes homens a quase 5.000. Quem diria, nada mal para um homem do mar. Escutem, Deus vai dar a você o entendimento daquilo que já está dentro de você, e vai te revelar habilidades que você ainda não conhece, mas que já existem, e você vai ter o poder de, no mínimo, dobrar tudo o que você tem. Até o menor vai dobrar. Fiquem de pé, por favor. Forte demais, né, minha gente? Você sabe o que eu imaginava que seria? Eu imaginava que eu seria um comerciante, um empresário. O meu papai, o meu falecido papai, ele foi comerciante a vida inteira. Ele teve 2 sorveterias, ele chegou a ter um ferro velho, ele tinha mercearia, bar, mercearia, ele tinha torradeira de café, ele tinha plantação de café, ele tinha, naquela época que táxi tinha que ter alvará, ele tinha 2 táxis certificados. Ele alugava, eu estou falando isso aí na década de 60, 70, eu nasci em 76, e ele já era assim. Então imagine, ele tinha 2 sorveterias, ele tinha mercearia, ele tinha torradeira de café, ele tinha 2 táxis, tinha a terra onde ele mesmo plantava, tinha algumas pessoas que trabalhavam para ele lá na terra. Aí eu pergunto a você, eu cresci nesse ambiente, o que você acha que eu imaginava que ia ser? Comerciante. Todo mundo dizia, não, você é um bom comerciante. Só que Deus olhava do céu e dizia, não, essa não é a habilidade que eu quero de você. Você vai ser um comunicador, você vai pregar a minha palavra. E eu prego essa palavra há quase 30 anos, eu prego desde o ano de 1997, é uma habilidade que surgiu dentro de mim, já existia, eu só não sabia. Que o Senhor revele a você aquilo que Ele pôs com excelência no seu coração, para ser uma bênção nas mãos dEle. Assim seja feito. Bom, tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Porque se você não entregar a vida a Jesus, eu tenho coragem o suficiente para dizer a você que você vai para o inferno. E vai mesmo. Sem Jesus você não vai para o céu, não. Pastor, o que eu faço para entregar a minha vida a Jesus? É só crer no seu coração e dar um sinal com a sua mão. Tem alguém aqui que crê e quer entregar a vida a Jesus Cristo? Se tem, levante a mão direita para o céu. Pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas eu estou desviado, eu estou afastado, e eu quero me reconciliar. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Se tem, levante a mão. Muito bem, vamos aplaudir ao Senhor.